A mulher que manifesta isso consegue a admiração e o desejo da grande maioria dos homens. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como desenvolver essa leveza para você se tornar uma mulher cada dia mais atraente. Quando nós falamos de leveza, precisamos entender por quê. Por que essa característica feminina, própria do feminino, chama tanto a atenção da maioria dos homens. Eu já inclusive falei em outros vídeos que nós procuramos no outro aquilo que falta em nós. O homem sempre vai buscar no feminino, buscar na mulher atributos, características que ele não tem por natureza. A mulher sempre vai caminhar em direção ao homem ou desejar ser conquistada para obter do homem tudo aquilo que ela não tem naturalmente. Em alguns exemplos eu posso falar da força, da virilidade, da capacidade alta de razão, de racionalizar as coisas, de resolver problemas. E na mulher o homem busca tudo aquilo que nele não é encontrado. Ou quando é encontrado, é em muito pouca quantidade, que é a docilidade, que é a ternura. E para você saber se o que você está transmitindo, transbordando, manifestando, é capaz de atrair os olhos dos homens ou do homem que você já tem em sua vida, basta você começar a se perguntar: eu estou manifestando aquilo que ele tem em abundância ou eu estou manifestando aquilo que nele eu não encontro? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um arquétipo feminino matriarcal de muito sucesso entre os homens. Não é a única energia arquetípica, mas, porém, é um arquétipo de muito sucesso com a grande maioria dos homens. Para você entender melhor, arquétipo significa padrão antigo ou padrão ancestral. Arque é antigo, tipo é padrão. O nosso inconsciente é repleto, é cheio de arquétipos, que são esses padrões antigos de sucesso, porque eles conseguiram resistir ao teste do tempo. O que significa de fato a palavra sucesso? Sucesso é sucessão. Sucesso é a capacidade de uma mulher e de um homem de conseguir se manter em um lugar de desapego para que os ciclos da vida se sucedam, para que as coisas venham e elas se vão como naturalmente é. Esses arquétipos, quando eles surgem, quando eles saem do inconsciente para o nosso consciente, eles tomam conta de tudo. Eles tomam conta da nossa mente, eles tomam conta da nossa energia emocional. E como é que eles surgem? Eles surgem em determinados gatilhos, determinadas situações. Por exemplo, um arquétipo fortíssimo é o matriarcal. Em determinadas situações, quando uma mulher engravida, e até quando a mulher dar à luz a um filho, ela começa a se comportar de uma maneira que muitas vezes ela não foi ensinada pela mãe ou pela tia, e muitas vezes ela não viu ninguém fazer. É algo intuitivo, é algo que simplesmente é de dentro para fora. Inclusive, muito perto a mim, eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas, e ela é órfã de pai e órfã de mãe. E essa minha amiga, ela não recebeu treinamento, uma mentoria, uma instrução adequada de como ser mãe. Porém, assim que ela ficou grávida da primeira filha, ela naturalmente começou a desempenhar um posicionamento, a vestir de fato um novo posicionamento, desempenhar novas atitudes, novas funções, que ela simplesmente não sabe de onde veio aquela sabedoria. Aquela sabedoria é da essência feminina, ela está incutida nesse arquétipo padrão antigo que vai sobrevivendo ao teste do tempo. Os arquétipos, eles existem com uma finalidade, eles cumprem um papel. É como você dar play a uma música. Determinada ocasião, como essa que eu acabei de exemplificar de uma gravidez, desencadeia, dá play em um arquétipo que antes não era acessado, conhecido. Quando, por exemplo, você quer ouvir uma música, você dá play, e esse evento de dar o play faz com que a música simplesmente comece a desenrolar. Da mesma maneira acontece com os arquétipos. A mulher que nunca foi mãe, a mulher que não conhecia a dimensão desse amor, a beleza desses comportamentos em relação à nutrição de um filho, ela simplesmente começa a acessar uma sabedoria dada inclusive por Deus, que antes ela nem sabia que existia profundamente na essência, porque uma coisa é você observar pessoas ao seu redor vivendo aquilo, outra coisa é acontecer com você. Então, quando nós tomamos consciência a respeito de um arquétipo, nós conseguimos ganhar domínio sobre ele.
Eu vou citar o mesmo exemplo. Não necessariamente uma mulher precisa, não é uma condicional. Ela não precisa ficar grávida, dar à luz a um filho, para desempenhar a função maternal. Nós conseguimos ver pessoas que adotam outras de duas diferentes formas. Pessoas que de fato adotam para morar em suas casas e se comprometerem, né, se responsabilizarem com a vida daquela outra pessoa, e outros que se dizem pais espirituais, que se comprometem em liderar espiritualmente outras pessoas. Não é porque uma mulher, por exemplo, uma que não pode ter filhos, biologicamente falando, ela não pode adotar filhos e desempenhar e acessar esse arquétipo padrão antigo de sucesso, não é uma condicional. Então, da mesma maneira que uma mulher que não necessariamente precisou viver a experiência biológica de dar luz a um filho, você pode acessar esse arquétipo que eu vou te revelar para ter mais sucesso dentro do seu relacionamento. E para você que é solteira, conseguir transmitir isso, manifestar isso para atrair um homem de qualidade. Então, esse arquétipo matriarcal feminino de maior sucesso entre os homens, ele carrega 4 características que são muito fortes e muito poderosas para você alcançar o seu objetivo de autorrealização, porque lembra que eu sempre falei aqui? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim, e isso derrama na vida dele. Ao acessar essa sabedoria ancestral, arquetípica, para ter mais satisfação, para ser mais feliz, você consequentemente vai derramar isso e vai se tornar uma mulher mais atraente aos olhos dos outros. Primeira característica desse arquétipo matriarcal feminino de maior sucesso entre os homens: a mulher que é desapegada. Primeiro nós vamos entender o que de fato é desapego. Desapego não é a não interação ou o desinteresse. Desapego é a capacidade de desfrutar da experiência, de viver o que está acontecendo sem necessidade, sem desejo de controle. Por quê? O apego vem dessa raiz, desse desejo de congelar a situação. Um exemplo aqui aleatório. Por alguma razão, um homem não deseja mais ser o namorado de uma mulher, porém ela é apegada por esse homem. Ela não só desfruta do relacionamento, mas ela tem apego. Inconscientemente, essa mulher vai resistir, ela vai começar a manifestar resistência comportamental, emocional, através dos mais variados comportamentos, para impedir que esse homem saia da vida dela. E ainda que ele saia, ela vai se manter naquele lugar de não permitir que a sua vida flua e que a dele progrida. Ela vai se colocar num estado congelado, de apego ao evento, ao antigo namoro, e não vai dar espaço para que o novo venha, para que o suceder da vida aconteça. Você deve conhecer pessoas que estão há anos divorciadas ou que estão há anos solteiras, que depois de ficar muito tempo namorando determinada pessoa, elas não conseguiram desapegar. Muitas vezes esse outro casou novamente, constituiu família, e essa pessoa, essa mulher, enfim, continua aprisionada naquele ciclo passado. Porque é algo inegável que as coisas na vida vêm, se mantêm por um tempo e logo se vão. Basta você observar os próprios ciclos da sua vida. Você teve a sua vida uterina, você teve a fase da sua vida da infância, você teve a fase da sua vida da juventude, da adolescência, e você está na vida adulta. E é o tipo de coisa tão nítida que não merece nem defesa. Então é isso, essa mulher atraente aos olhos do homem, ela se coloca nesse lugar de desapego. Ela interage, até porque a mulher feminina, e nós estamos falando de um arquétipo feminino de sucesso. A mulher feminina, ela sente o mundo, porque ela se conecta às suas emoções. Então ela sente tudo, mas ela não se apega. Ela não fica com aquele desejo controlador e muitas vezes até masculino de resistência, de imprimir força, de querer controlar. Por exemplo, é uma mãe que não permite que um filho saia de casa, porque ela quer o filho aqui debaixo das suas asas. É a ex, como eu já falei, que não permite que o ex flua em sua vida, fica sempre indo atrás, porque não aceita.
E quando você vai examinar as Sagradas Escrituras, por exemplo, você consegue encontrar muitas referências, muitas frases, muitas passagens que recomendam que nós não devemos cultivar, nutrir apegos a bens materiais, a pessoas e a ocasiões, a situações ou circunstâncias. Uma dessas passagens que nós podemos citar é a que diz que onde estará o seu tesouro, ou seja, o objeto que você idolatra, o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então a mulher feminina, ela não é a mulher apegada ao tesouro, porque ela sabe que o maior tesouro é o próprio Deus, que o seu coração é um altar não para si mesmo, para os seus desejos carnais e egoístas, mas para aquilo que tem mais valor, que tem valor eterno. Então o altar do coração dela não é ocupado por um homem, ela não coloca homem nenhum no pedestal e nem se auto-promove a esse lugar. Ela entende que melhor e maior que ela é Deus e que Ele veio antes dela. Ela não fez a si mesma, mas que ela dependeu do Senhor para até existir e viver tudo que ela vive. Quando nós vamos ler a Bíblia, conseguimos encontrar, inclusive lá em Jeremias, onde diz que maldito é o homem que confia nos homens, fazendo da carne mortal ou da humanidade mortal a sua força, a sua motivação. Isso é muito sério. Então nós temos aqui a Sagrada Sabedoria nos recomendando. E há mais de 1500 anos atrás, Buda inclusive falou que a raiz, a raiz maior de todo sofrimento é o apego, é a não permissão que os ciclos da vida se sucedam, é a não permissão que os ciclos da vida fluam, possam acontecer. É um estado mental, assim digamos, de ilusão. É como se você se colocasse em uma mentalidade imatura, infantil até, fantasiosa, como se de fato fosse capaz de viver uma vida segurando as coisas. Você não consegue segurar, sustentar, congelar sequer a sua própria mortalidade. Você não consegue atrasar, inclusive, o envelhecimento, por exemplo, das células da sua pele. Você não consegue impedir que o seu corpo avance no processo de envelhecimento. Então, a mulher feminina madura, que acessa esse padrão matriarcal de sucesso entre os homens, ela já entendeu que ela é pequena. Ela já tomou consciência, se não do todo, de quase tudo, a respeito da sua pequenez e da sua dependência no próprio Deus. Nós encontramos, inclusive, nas Sagradas Escrituras, um versículo que diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ou seja, ninguém que põe a mão no arado, que se lança naquilo, naquele novo ciclo, e olha para trás. Esse olhar para trás representa o quê? Um apego, uma saudade em relação a algo que já aconteceu, mas que não está acontecendo agora. É esse retirar do presente, negar a necessidade de estar sempre presente no momento em que você está vivendo, para colocar toda a sua energia, toda a sua vitalidade, tudo aquilo que você tem no hoje, em um tempo que não existe mais. Eu não me recordo agora, mas foi em uma linha da psicologia que eu, estudando, ouvi uma frase que dizia que futuro e passado eram tempos psicológicos, que eles não eram, de fato, reais, porque o único momento que é palpável, que é real, que eu, que você, podemos fazer alguma coisa no hoje. Eu só posso me conectar à minha essência feminina no hoje. Eu só posso conquistar as minhas virtudes no hoje. Eu só posso tomar consciência a respeito dos meus pontos de melhoria no hoje. Eu só posso fazer alguma coisa para buscar um amadurecimento, uma evolução no hoje. Colocar os seus olhos, o seu coração, a sua alma, toda a sua vitalidade nas 3 esferas, na alma, no corpo e no espírito, é tolice no fim das contas. A mulher sábia, a mulher feminina, que já acessou essa verdade matriarcal, ela entende que o único momento que eu tenho é hoje, então é do hoje que eu tenho que fazer bom uso. Passado, eu guardo na minha vida como uma biblioteca, um catálogo, a nível de lembrete, para não cometer os mesmos erros, para fazer novos movimentos, mas não para estacionar. Você visita, pega a informação que você precisa para o hoje, aplica para construir aquilo que você quer viver no futuro. O futuro é a mesma coisa, né?
E nós vemos que hoje é o que mais se tem, por causa dessa ansiedade que as pessoas estão experienciando. É uma geração ansiosa, é uma geração que está mais lá do que aqui, é uma geração que negligencia o hoje, presente, inclusive o próprio nome já diz, é uma dádiva, é algo bom, é um presente, e decide se fixar fora da realidade para estacionar em um tempo que é irreal, em um tempo que não existe. E essa é uma dica que eu dou para vocês e que já me ajudou bastante. Passado é apenas biblioteca, catálogo, a nível de pesquisa, para você não cometer os mesmos erros, para você consultar quando você precisar. Futuro é para desenhar, é para idealizar, para que no hoje você possa trabalhar para que isso seja construído. Você pode se visualizar no futuro sendo uma mulher madura, virtuosa, feminina, estando bem casada, sendo uma mãe exemplar, sendo a melhor na sua profissão? Claro que pode. Só que o tempo de conquistar, de construir essa vida é hoje. As pessoas que estacionam lá atrás, elas acabam se deparando com a depressão. As pessoas que estacionam no futuro, mais um tempo psicológico, são aquelas que experimentam a ansiedade. Se tem uma coisa que retira a capacidade da mulher de se instalar, de se reconectar à sua essência pura feminina, é a ansiedade. Porque o feminino é próprio da sua natureza a leveza, a paciência, a mansidão, a graciosidade. Quando a mulher ela se coloca nessa ansiedade, ela sabe que está ansiosa, ela sabe que está tendo prejuízos e nada faz para mudar, ela não é ainda essa mulher madura, ela não é ainda a mulher que acessou esse arquétipo. E ainda citando as Sagradas Escrituras, nós temos versículos que falam sobre isso, onde Jesus diz que nós não devemos andar ansiosas por coisa alguma. Então a mulher que entende isso no racional e no espiritual, ela não fica mais vagando no medo. O medo ele perde potência, ele perde força, porque ela tem tão como verdade essas palavras dele, de que ele cuida dela, de que ela deve lançar toda e qualquer ansiedade no colo dele, que ele vai cuidar dos assuntos dela e dela, essa leveza que hoje eu estou aqui tentando te mostrar que é útil. A segunda característica é a tranquilidade. Terceira característica é a inocência. E a quarta característica é a espiritualidade. A mulher que é desapegada, espiritualizada, inocente, tranquila, ela é altamente magnética, ela é altamente atraente para o masculino pelo simples fato de que não é próprio da sua natureza masculina, da sua natureza viril, possuir essas quatro características. Para o homem conquistar um estado de desapego, tranquilidade, espiritualidade e inocência, ele precisa buscar. Já com as mulheres isso acontece de maneira muito mais solta, muito mais fácil. Então você já entendeu que a tranquilidade, o desapego, a espiritualidade e a inocência são características próprias do feminino. E um homem, quando se depara com tudo aquilo que tem valor, até pelo próprio peso da verdade que essas características carregam, ele se sente motivado a conquistar. Porque a maior motivação da alma masculina é a conquista. O homem precisa, o homem ama conquistar. É uma necessidade da alma masculina ter um objeto de conquista constantemente. Não importa a fase da vida a dois, se é o namoro, se é o noivado, se é a vida conjugal. O homem necessita, o homem se sente mais vivo quando ele olha para sua mulher. Essa mulher manifesta comportamentos dignos dele, buscá-la, conquistá-la. E é exatamente isso que você vai aprender do meio para o final desse vídeo. Por que é muito comum nós ouvirmos que um homem e uma mulher corretamente polarizados dentro do relacionamento é uma potência? Porque o homem que acessa, através inclusive da mulher, essas características próprias do feminino, da inocência, tranquilidade, desapego e espiritualidade, ele se torna muito mais poderoso do que ele já é. Inclusive, eu aproveito para derrubar um mito. Muitas mulheres evitam até o próprio assunto da feminilidade, da reconexão com a essência feminina, porque muito escutou que ser feminina é sobre ser fraca, que a natureza feminina é propriamente fraca, sem poder e sem valor. A própria sociedade moderna, pela busca dos direitos iguais, começou a depositar nas cabeças das mulheres que nós devemos buscar
os mesmos comportamentos. Que a igualdade é sim de direito, porém o viés para conquistar isso é através dos mesmos comportamentos. O mundo não precisa de mulheres viris. O mundo necessita de mulheres femininas. O mundo necessita da feminilidade, porque é da capacidade feminina atrair o resultado sem tanto esforço. O homem precisa depositar muito mais esforços para conquistar os resultados que ele quer. A mulher não, ela possui uma natureza que a presenteia com a conquista dos resultados de uma maneira mais leve. O que é mais poderoso, você conquistar algo depois de colocar muita força, muita energia, ou você conquistar algo pelo simples poder que você carrega de atrair esse algo até você. E isso acontece dentro dos relacionamentos. Aquele que se move em direção ao objeto do seu amor, do seu desejo, é o homem. As iniciativas vêm do homem. Quando você vai observar, inclusive, as nossas naturezas biológicas, quando você vai comparar, por exemplo, o design divino dos órgãos genitais feminino e masculino, você consegue compreender um pouco da ideia divina, da ideia de Deus ao seu respeito. Você tem um órgão que é interno, é voltado, projetado para dentro. Com o homem é diferente, é um órgão externo. O homem, simbolicamente, ele penetra a realidade. Ele é aquele que vai em busca ganhar e conquistar território. A mulher é aquela que se faz pronta para receber, para acolher, para abraçar a realidade. Então, qual das duas naturezas, nesse sentido de obtenção de resultado, é mais forte? Isso aqui não é sobre competição, é sobre ganho de consciência a respeito de visualizar as coisas como elas são. O homem que tanto tem que se esforçar ou a mulher que o único esforço é em manter-se agradável, manter-se em uma posição receptiva, desejável, atrativa, magnética, atraente. Claro que é a mulher. É muito mais simples. Você não tem que investir tanto de si mesma. Por exemplo, todo o risco inicial de uma conquista é abraçado pelo homem. É o homem que se coloca nesse lugar de possivelmente receber um fora, possivelmente precisar lidar com a dor da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, absolutamente, basta lembrar. Às vezes na sua vida que você foi rejeitada, não só por um homem no sentido romântico da coisa, mas sei lá, por sua mãe, por seu pai, de alguma maneira, alguma situação onde você se sentiu de fato rejeitada pelos seus amigos da escola, pelo grupinho da sala de aula. A rejeição dói em todos nós. E quando você nota que o homem, que a natureza dele o impulsiona para a ação e levando aí a simbólica do órgão genital que é projetado para fora e para penetrar a realidade, você entende que o homem ele veste muito mais essa parte de precisar lidar com o risco inicial de uma conquista do que a mulher. A mulher não corre esse risco. Os homens escolhem correr vários riscos para proteger a feminilidade do mundo. Os empregos mais arriscados, por exemplo, são masculinos. Ou você vê, até pode existir, mas é bem raro, uma mulher que, sei lá, sobe num poste para conectar a sua rede de internet. Ou você vê uma mulher construindo prédios, colocando literalmente a mão na massa. Existem, com certeza, mas não há o que comparar, porque a própria realidade conta a verdade. Existem mulheres caminhoneiras, com certeza, mas o maior número de caminhões estão sendo dirigidos e ocupados por homens, todos os mais hostis, empregos que a nossa sociedade necessita para sobreviver. Construção de rodovias, de cidades, enfim, são ocupadas pelos homens. Os homens precisam se esforçar muito mais. E muitas vezes eu vejo que esse esforço não é visto, não é contemplado, não é valorizado pela sociedade moderna, que fica endeusando, de certa forma, o ser feminino e desprezando o ser masculino. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que deseja degenerar a simbólica masculina, verbalmente, com ataques, etc., que eu não preciso de homem para nada. Precisamos de homens até para existirmos, porque sem um espermatozoide a mulher não tem nem como vir à vida. Ao mesmo tempo que degenera a simbólica masculina, a sociedade moderna prega que as mulheres precisam se comportar,
vestir uma roupagem masculina, penetrar a realidade, dominar todos os locais e ter essa virilidade aguçada. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu ataco os homens, indireta ou diretamente, eu, no entanto, estou adotando comportamentos viris e masculinos. Então, a busca feminina, que é justa, é legítima, claro, direitos iguais, porque o próprio Deus, como está escrito, não faz acepção de pessoas, porém comportamentos diferentes. O homem foi chamado, foi feito para fazer tudo aquilo que a mulher não consegue. E a mulher, de igual modo, foi chamada, convocada, posta na existência para fazer, para desempenhar tudo aquilo que um homem não pode fazer. Não é sobre competição, é sobre unidade. Não é nem sobre união. Quando você vai visitar, inclusive, nas Sagradas Escrituras, a descrição que o Senhor deixou para o matrimônio, por exemplo, você entende que o Senhor desenhou o casamento não para ser um acordo, onde homem e mulher ficam unidos. O homem projetou o casamento, o matrimônio, para que homem e mulher tornem-se uma coisa só. Entende? E tem uma analogia muito interessante sobre isso. É como, por exemplo, você imaginar um saco na feira cheio de laranjas. Tem várias laranjas dentro do saco. Ali, as laranjas estão unidas, juntinhas, uma da outra. Só que quando você compra 2 laranjas ou mais, e você decide fazer um suco de laranja, aquelas laranjas que estavam em união, uma do ladinho da outra dentro do saco, elas tornam-se uma coisa só. Uma única coisa, o suco de laranja. Então, observando a própria realidade com um olhar mais empoderado pela fé e pela integridade intelectual, é inegável que homem e mulher separados, competindo a nível de sociedade ou até debaixo do mesmo teto, eles enfraquecem. Porque Deus colocou potencialidades no homem que a mulher não carrega. Deus colocou potencialidades na mulher que o homem naturalmente não carrega. Não tem um mais valioso que o outro, não tem um superior ao outro, não tem um melhor que o outro. Ambos igualmente fundamentais, ambos igualmente importantes. E essa mulher que acessa essa verdade arquetípica dentro de si, que ao invés de competir com homens, se enxerga como uma facilitadora, uma nutridora, uma aconselhadora, aquela que edifica, que embeleza, ela sai desse lugar da mulher chata, rixosa, que compete o tempo inteiro. Ela se coloca no lugar maduro e superior. E é nesse lugar que ela se coloca que o homem começa a naturalmente desejá-la. E esse homem consegue se manter apaixonado. Você com certeza já deve ter visto, eu sei que hoje infelizmente é muito raro, mas casamentos de longas décadas em que você vê que eles são apaixonados um pelo outro. Recentemente, conversando com uma amiga que eu amo muito, de 87 anos, ela me disse que viveu mais de 60 anos com o marido, que faleceu há uns 3 anos, mais ou menos, e ela começou a me contar algumas situações de como ele era. E eu fiquei apaixonada pelo casamento deles. Que coisa linda! As últimas palavras dele foram: como você está linda hoje, eu te amo. Ambos idosos, ambos com filhos que também já alcançaram a terceira idade, ambos gastos pelo tempo, sem mais vitalidade física, com almas e espíritos vivificados e jovens, mas o corpo já não era mais o mesmo. E esse casal, por acessar a sabedoria divina, por acessar esses arquétipos, esses padrões antigos de sucesso, conseguiram construir. A própria me disse: Dani, não veio do nada, não veio pronto, eu não recebi. Nós juntos construímos com muita paciência, muita persistência, muita sabedoria e muita virtude aplicada. Ou seja, o comportamento masculino é construído para conseguir admiração. O comportamento feminino é construído para conseguir segurança. Toda a sua formatação, todos os seus sistemas sempre vão inclinar você naturalmente a uma força muito poderosa para que você consiga segurança, porque é a sua necessidade primária.
Já no homem não é assim que funciona. O homem ele vai moldar automaticamente, plenamente os seus comportamentos, para que ele consiga conquistar a admiração, porque é um combustível para a alma masculina. A mulher flui, a mulher consegue liberar para o mundo, transmitir, manifestar o seu melhor quando ela está em um ambiente seguro. É como um jardim, vamos representar. A mulher é o jardim e o homem é o muro que envolve esse jardim, que protege esse jardim. Ele consegue a admiração do jardim. O jardim olha e diz muito obrigada, porque por seus sacrifícios, pela sua iniciativa de me proteger, eu admiro você. Porque não há nada que deixe um homem e uma mulher mais felizes do que desempenharem aquilo que eles foram chamados por Deus para desempenhar aqui nessa terra, aqui nesse lugar. Eu nunca vi uma mulher que é verdadeiramente, curada no seu feminino, que fez as pazes com a sua natureza, que se reconectou, que permitiu, porque a feminilidade é esse estado de desarme, você deixa de resistir, você para de resistir para que ela flua. Eu nunca vi uma mulher nesse lugar infeliz, pelo contrário, todas as mulheres femininas que eu tive o prazer de conhecer, infelizmente hoje não são muitas, eu consegui enxergar nelas um senso de propósito, uma autorrealização que derrama, ainda que muitas vezes a sociedade grite aos quatro cantos que você precisa ser uma CEO, que é mais nobre, mais respeitável, que você seja a presidente de uma grande companhia. Não, não. Será que é isso mesmo que grita forte aí dentro? Claro que isso aqui não é um convite, não é um manifesto para que vocês coloquem em um lugar inútil, mas é para você começar a observar, será que o que eu estou fazendo, ou os meus desejos, sonhos, aspirações, eles condizem com aquilo que realmente me deixa feliz? Será que eu não abracei o funcionamento dentro do meu relacionamento, da minha vida amorosa, que eu aprendi na rua, que eu aprendi com os filmes, que eu aprendi na mídia, que eu aprendi, enfim, nas redes sociais? Será que isso realmente desperta em mim um senso de propósito? Será que esse estilo de vida, essa forma de enxergar o mundo, de me comportar, torna a minha vida agradável? Para que eu me torne uma mulher apaixonante, que constrói uma vida apaixonante? Então esse arquétipo da mulher inocente, espiritualizada, tranquila e desapegada, ela consegue um equilíbrio nas três esferas, no corpo, na alma e no espírito. E é justamente por causa disso que ela parece ser tão atrativa aos olhos masculinos. Falando agora especificamente sobre a tranquilidade, a mulher não se deixa perder-se na sua feminilidade. É a mulher que não se desconecta da sua própria natureza. Por quê? Porque os maiores motivadores para que uma mulher se desconecte daquilo que ela foi feita para ser, para desempenhar, são as pressões, os pesos e as pressas. Se são as três coisas que mais ferem o feminino de uma mulher, são esses três P's: pressão, peso, pressa. E a mulher tranquila, ainda que ela necessite desempenhar muitas tarefas, ainda que ela esteja em uma fase da vida desafiadora, ela consegue manter um estado de alma, interno mesmo, mental, de tranquilidade, entendendo e respeitando as fases, cada fase da vida. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro daquela referência bíblica que diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então é essa mulher que já entendeu que ela não precisa manter-se ansiosa, porque o que for para ser, será, e o que não for para ser, não será. Ela se esforça, obviamente, mas ela mantém um estado interno de tranquilidade, de paz. É essa a mulher que se respeita, é essa mulher que sabe interpretar os seus próprios limites e que para manter um homem em sua vida, ela não precisa idolatrá-lo, colocá-lo em um pedestal. Porque a mulher que não é tranquila, aquela que idolatra o homem dentro do relacionamento, ela se torna pesada e o masculino já tem uma aversão natural ao compromisso. Então, se tem um tipo de mulher, um perfil de mulher que afasta homem, que repele compromisso, é a mulher pesada emocionalmente, a mulher que é apegada, que é sufocante,
Ela torna o homem o sol do seu sistema solar. Ela simplesmente esquece da vida dela, das outras áreas, aquilo que antes ela fazia, ela deixa de fazer, porque o homem se torna o seu Deus, a fonte da sua devoção, a fonte da sua idolatria, a fonte do seu maior querer. Deus desce na posição hierárquica da vida e fica acima dela e do próprio Deus. E todas as vezes que um ser humano inverte a hierarquia da vida, colocando Deus abaixo de qualquer outra coisa, uma hora ou outra as coisas vão começar a desandar e o resultado sempre é doloroso. Um homem, naturalmente, ele necessita de provas concretas de que vale a pena se comprometer. O homem, por natureza, pela sua capacidade racional de avaliar custo-benefício, ele tem uma aversão natural ao relacionamento. Então, a mulher que não é tranquila, a mulher que não é madura, ela fornece provas de que ele tem que continuar solteiro, que não vale a pena sacrificar certos prazeres ou um estilo de vida de solteiro para tê-la na vida dele. Ela o convence do contrário, ao invés de convencê-lo através do fluir do seu ser, de que vale a pena tê-la como mulher, ela o convence do oposto, que a companhia dela não é algo valioso e desejável, digno de exclusividade. A inocência, nesse sentido aqui, ela contrapõe o mundo masculino, que naturalmente é um mundo da competição, dos jogos, e como eu já falei, até pelo próprio poder, que a verdade que a inocência carrega, ela possui. Porque veja, dama, o mundo dos homens, já que ele é naturalmente competitivo, cinzento, produtivo, focado em faturamento, é um mundo de jogos. Todas as vezes que o homem se depara com essa inocência pura, limpa, não uma inocência nutrida pela ingenuidade, tolice, mas uma inocência carregada por um coração que tem intenções puras, bondosas, amáveis. Ele começa a deslumbrar uma visão de algo que ele não vive, que ele não carrega. E se ele ainda não tem, ele quer conquistar. Ele quer ter aquilo na vida dele, que é bom. E a mulher inocente é essa que não fica gastando sua energia investindo em debate político, em bate-boca aleatório, fica competindo com o homem. É a mulher que já é madura. A mulher competitiva com o homem, ela está aqui, ó, em níveis superiores de maturidade. Ela acredita que a fonte da felicidade está ali, que aquele é o caminho para se autorrealizar. Mas ela só se sabota. Ela é aquela mulher capaz de desfrutar do melhor da terra, do melhor que Deus forneceu, com verdade, com o seu coração na mesa, conectada àquilo que ela está experimentando. É a mulher que tem capacidade contemplativa, é a mulher que entendeu que tudo aquilo que é belo é digno de contemplação, com verdadeira pureza de intenção, alinhada, conectada às verdades de Deus. Então, sempre que um homem viril, saudável, na masculinidade, fica diante dessa mulher, o instinto protetor e provedor dele vai incliná-lo automaticamente a proteger aquilo ali. Ela é tão pura, ela é tão inocente no sentido maduro da palavra, ela é tão rara que eu preciso protegê-la. E é nesse momento que você consegue olhar diante dos seus olhos na própria realidade. Homens, patriarcas, pais de grandes famílias que se colocam dispostos a morrer para proteger a inocência da mulher e dos filhos, a integridade da mulher e dos filhos. Esse é o poder da inocência feminina, desse atributo, dessa característica própria do feminino. Ela desperta no homem esse desejo quase que visceral de proteção, de proteger, de guardar algo que é valioso. Ele entende que aquilo é escasso na sua vida. Ele entende que ele consegue aquilo através da vida dela e como ela é a fonte disso na vida dele, ele necessita guardar, proteger, abraçar. E quando nós vamos mais uma referência bíblica, perceber o chamado do homem dentro do casamento é para ser aquele sacerdote, é para aquele que está disposto a amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e por ela se deu, se entregou. Esse é o nível que eu considero mais sofisticado e mais elevado da masculinidade. É uma maturidade. E agora, falando sobre a última característica da mulher que mais tem esse poder de atração e de manter um homem apaixonado ao longo da vida, vem a espiritualidade. Não menos importante, por ser a última que eu vou falar. E o que é, de fato, dentro da espiritualidade que tanto cativa os homens?
é um mistério. A espiritualidade, ela é abstrata. A espiritualidade, ela não é palpável. É sobre uma região que transcende aquilo que nós conseguimos tocar, quantificar, mensurar, prever e ver. E isso, na mente masculina, é uma incógnita eterna. O homem, quando vê uma mulher verdadeiramente virtuosa, uma mulher que de fato conquista virtudes e lapida virtudes em si, ele fica encantado principalmente com o mistério que essa coisa é. E por não entender direito o que aquilo de fato é, ele se mantém constantemente motivado a procurar entender, a procurar desvendar, a encontrar a resposta. Por que que ela é assim? O que de fato ela vê que a torna tão inclinada a essa realidade, a essa busca do espiritual, das causas eternas, das coisas divinas? Basta você observar as igrejas, elas são muito mais ocupadas por mulheres do que por homens. Um homem sem uma influência feminina na sua vida, muito dificilmente ele vai despertar para o lado espiritual, para buscar de fato as coisas espirituais. E lembrando, aquilo que eu não tenho em mim, eu busco fora. Então ele, quando se depara com a verdade, né, da mulher virtuosa, não a que finge ou a que performa virtudes para parecer espiritual, ele fica verdadeiramente encantado e ele começa a desejar sacrificar muito daquilo que antes tinha valor em sua vida para mantê-la na vida dele, conectada a ele. Então, em outras palavras, um homem só desperta para a espiritualidade quando ele alcança maturidade. E outro aspecto dessa realidade que deixa o homem tão intrigado, buscando investigar aquilo para entender essa parte espiritual, é que a mulher que de fato busca ao Senhor, ela não é dela e nem do homem, ainda que seja o seu marido. Ela, antes de qualquer coisa, ela é de Deus. Então, o homem consegue perceber que essa mulher nunca é 100% dele. Que antes dela ser dele, ele sempre vai tentar conquistar a totalidade daquilo que ele tem ou que ele deseja. Antes de ser dele, ela é dela e ela é de Deus acima de todas as coisas. E ele começa a entrar meio que em parafuso, porque ele está competindo com um ser que é infinitamente superior a ele. Não é com outro homem, não é competindo com um filho, é competindo com o pai da humanidade, o pai da criação. E ele começa a ficar intrigado, porque eu sei que ela é minha esposa, eu sei que ela é minha noiva, minha namorada, mas eu não sinto, eu nunca sinto que ela é 100% minha. E ele se mantém motivado. Lembre-se, a maior necessidade da alma masculina é a admiração. E para conseguir a admiração, ele fica conquistando o tempo inteiro. Ele se inclina a isso o tempo inteiro. Então a mulher que ela de fato busca o Senhor todos os dias, que ela tem Deus como superior, como Deus da vida dela, ela mantém esse homem motivado ao longo das décadas, casado, apaixonado por ela. E por essa mulher ter Deus como o superior em sua vida, depois de Deus não colocar ninguém, mas ela mesma, porque ela entende que ela só tem como ser uma boa mulher para o seu homem, para os seus filhos, para o mundo. Depois de se nutrir, de se cuidar, ela não se deslumbra com o homem. Ela não é aquela mulher, como eu já falei, que muitas vezes coloca o homem em um pedestal. Tem mulher colocando ficante em pedestal, apesar que eu já falei, né, que damas não ficam. Damas não se relacionam assim, elas se valorizam. Damas se valorizam e por se valorizarem, elas entendem que ficar é um rótulo moderninho, destrutivo, que destrói corações, mentes, degenera a mulher. E tem mulher colocando ficante acima de Deus em sua vida. Tem mulher colocando ficante. Se nem o marido se comprometeu a amar na alegria, tristeza, riqueza, pobreza, morrer por ela, se de fato for necessário, aquele amor sacrificial, como a Bíblia recomenda. Se nem o homem pode ser colocado acima de Deus, tem mulher colocando ficante. Ficante que sequer assume o leve compromisso que é o namoro. O namoro não chega nem perto do que de fato é um casamento. Então é muito importante, você já aprende outra coisa aqui, a respeitar essa hierarquia da vida, de não idolatrar pessoas, de não idolatrar coisas, de não idolatrar situações, eventos. E essa reconexão, né, com essa essência feminina para acessar esse arquétipo
no seu inconsciente, nasce principalmente por dois comportamentos. O número 1 é, como prioridade, o relacionamento com Deus através de quê? Da oração, da leitura de livros sagrados, jejuns espirituais, meditações também, contemplação da natureza, a conexão real, pura, genuína, com a beleza vinda de Deus, porque a própria criação revela a glória do Criador. Então, através da contemplação da natureza, você consegue sim se conectar ao divino, ao transcendente. Em resumo, fazer e viver tudo aquilo que te reaproxima de Deus. E a atitude número 2 é autocuidado, no mais amplo da palavra. Seja uma tarde comendo um bolinho com as suas amigas e jogando conversa fora, seja uma casquinha de pistache que você gosta debaixo do sol de 40 graus, seja um dia inteiro de pé para cima no spa, seja um dia inteiro de salão de beleza ou aquele dia do tudo onde você faz depilação, onde você cuida do seu cabelo, unha, sobrancelha, ir para academia, se presentear, se mimar, se permitir dormir mais no fim de semana ou no feriado para descansar. Enfim, toda e qualquer coisa que faça com que você se sinta cuidada por si mesma. Essa e outras muitas coisas simples, mas que carregam o poder, o potencial de nos ordenar por dentro e, de fato, transmitir, manifestar esse senso de que eu me cuido, eu me valorizo, eu me respeito. E lembre-se, o mundo vai te respeitar como você se respeita. O mundo vai te amar como você se ama. É impossível se apaixonar por uma mulher que não é apaixonante. É impossível se conectar a uma mulher que não é interessante. Então, a sua busca não é apenas moldar-se para tornar-se a mulher digna de viver um grande matrimônio, mas moldar-se para alcançar um nível de satisfação plena, para você entender que a sua existência vale de fato a pena.